Bom dia a todos. Que a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Nestes tempos de quarentena, de reclusão, eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor tem me lembrado, trazido à minha memória, ao meu coração, que muitos estão amedrontados, inseguros, né? Mesmo tendo trabalho, mesmo tendo que ficar em casa, mas existe uma inquietação na alma, no coração, o que é normal para este tempo. E aí o Senhor começou a me lembrar, hoje pela manhã estava ouvindo Josué, né? Josué tinha andado junto com Moisés o tempo todo. E Josué foi um dos 12 príncipes escolhidos para espiar a terra. Lembram disso? E dos 12, 10 ficaram assustadíssimos, amedrontados, inseguros e vieram para o acampamento e disseram a Moisés: Nossa, aquele povo são gigantes, eles nos esmagariam, seremos como formigas e mais tudo que eles falaram, né? Mas Josué e Caleb disseram: Certamente o Senhor nos deu aquela terra e nos dará aquela terra nas nossas mãos. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente Josué e Caleb dizerem isso. Pelo contrário, com aqueles outros 10 contaminaram todo o acampamento, né? E por causa disso, eles ficaram 40 anos andando em volta no deserto. E o Senhor disse que aquela geração não viria, não colocaria o seu pé na terra. E assim foi, porque vocês conhecem a palavra. Todos que saíram do Egito, guerreiros, morreram no deserto. E os seus filhos, passou-se os tempos, inclusive Moisés morreu, né? O Senhor permitiu que ele subisse ao monte e visse com os seus olhos a terra da qual ele não colocaria o seu pé. Mas passou-se os anos e o Senhor era com Josué. E imagina, amados, tudo que Josué estava junto com Moisés. Por isso é muito importante você andar com um homem, uma mulher de Deus de verdade, tementes a Deus, para que nesses momentos de tribulação, nos momentos de angústia, você lembre-se das conquistas, lembre-se das posturas desses grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Se você não tem ninguém ao teu lado, olha que a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse, cheio de homens corajosos, valentes, muitos enfraqueceram, muitos pecaram, mas se humilharam perante o Senhor e o Senhor os resgatou. Resgatou. Então, queridos, só para dar uma lida, só para trazer a memória, Josué, vocês conhecem a história de Josué, assim como Deus abriu o Mar Vermelho para todo o seu povo passar na saída do Egito, Deus também fez Josué, seguindo os seus mandados, a sua ordem, pisarem os sacerdotes com a arca de Deus, pararem no Rio Jordão. E o rio parou, ele vinha de uma montanha, então as águas pararam aqui, e as que estavam desceram, foram embora, né? E todo o povo, o acampamento atravessou a seco. E eles Deus mandou eles pegarem 12 pedras e ergueram um altar ao Senhor, em memória daquele dia. Que sempre que os seus filhos e os seus netos, os seus bisnetos perguntassem o que é isso, o que significa isso, eles iam lembrar e contar que, assim como foi na saída do Egito, quando eles iam entrar na terra prometida, Deus fez parar as águas do Jordão para que o seu povo passasse em seco. E eles acamparam no Vale das Acácias, né? No Vale das Acácias. E eles ficaram ali. E, amados,
Josué fez, o Senhor trouxe à memória que todo aquele povo, aqueles jovens guerreiros, eles tinham saído, nasceram talvez no deserto, porque faziam 40 anos que os seus pais andaram pelo deserto até morrerem, e eles não tinham sido circuncidados. E Josué circuncidou a todos. E eles ficaram ali até esperar ficarem todos curados para começar a tomar posse. A primeira grande cidade foi Jericó, que vocês conhecem toda a história. Então, amados, e aí foram, né? A fama de Josué foi muito grande. E ele tinha o que? Ele conquistou e derrubou muitas cidades, muitos reis. E ao todo diz aqui ó, que o rei de Jericó, aliás, que a lista dos reis derrotados. Seom e Og foram derrotados ainda com Moisés. E Josué derrotou o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinromeron e o rei de Ascassaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinã do Carmelo, o rei de Dor, o rei de Goim, o rei de Tirza. Ao todo, Josué, junto com o seu povo, derrotaram 31 reis ao todo. Não foi pouca coisa. E muitos deles, você sabe na história, que se juntaram para atacar Israel, o povo de Deus, de uma única só vez. Mas Deus, de todos, mudou a sorte deles. Então, amados, lembre-se disso. Neste tempo que muitos estão em casa, pegue a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Quando começar o teu coração ficar inseguro, está repreendido em nome de Jesus, vai lá, pega a Bíblia e começa a ler, que você vai começar a se animar, porque isso aqui é o Antigo Testamento, queridos. Hoje, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio, nosso Messias veio na Terra, nasceu de uma virgem, andou por este planeta, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E não há nada no planeta, no universo que vai apagar isso, amados. Não há nada. Nada apagará isso. Então, queridos, lembre-se disso. E aqui, ó, em Mateus 24 diz assim, o sinal dos fins dos tempos. Muitos estão com esse pensamento. A gente tem lembrado disso por esses tempos. Por quê? Todas essas pestes no mundo inteiro, que começou lá em início de dezembro, começou acho que em setembro, outubro, mas no final de dezembro começaram a morrer pessoas lá na China, distante de nós. E quem diria que alguns meses depois nós estaríamos nessa situação no mundo, no planeta inteiro, amados. Mas Deus faz todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Então, tudo isso é com a permissão de Deus. Então, neste tempo, amados, que você está tendo que ficar em casa, leia a Bíblia, conte as histórias bíblicas para os seus filhos, leia com os seus filhos. Se você tem filho pequeno, conte as histórias. Enquanto você estiver fazendo um pão, fazendo um bolo, fazendo uma pizza, seja lá o que for, traga as crianças para perto e comecem a conversar com ele e a contar as histórias, amados. E contar também tudo que Deus fez na tua vida, na tua família, a partir do momento que você o conheceu, a partir do momento que você entregou a sua vida de todo o coração para o Senhor. Então, amados, isso é muito tremendo. Então, eu gostaria de ler aqui, ó, que em Mateus 24 fala assim, os sinais dos fins dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E eles certamente olhavam admirados. E Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerá
essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, vírgula, reino contra reino, reinos das trevas contra o reino da luz, e reinos naturais também. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Meus amados, aqui, após o reino contra reino, ponto, haverá fome e terremoto em vários lugares. É contínuo. E isso sempre tem me chamado a atenção. E aqui diz que isso não é o fim, que tudo isso será o início das dores. Amada, eu vou ficar até aqui só. Porque isso aqui é o nosso tempo. Muitos já pensaram que esse tempo tinha passado na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, mas haviam coisas que ainda não tinham acontecido. A ciência não tinha se multiplicado da forma como está hoje, o dinheiro não era virtual como está hoje, tudo, amados, tudo. Então, precisa se criar um caos no planeta, um caos moral, que já está acontecendo, um caos financeiro, um caos de fome, de drogas, de insegurança. Para quê? E que neste tempo, se você perceber, neste tempo está todo mundo ficando dentro das suas casas, fazendo tudo digitalmente. Aqueles que não têm senha digital estão indo fazer porque é necessário, né? Então, queridos, tudo está sendo preparado para o anticristo, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Que este tempo de quarentena, amados, e eu digo para vocês, não saiam de casa sem usarem máscaras, sem terem um álcool gel na bolsa. Se você vai ao mercado, leve já o dinheiro, o cartão já num bolso, que você não leve bolsa, não leve nada. Para quê? Para que você não se contamine, porque a contaminação se dá por gotículas. Enquanto a gente está falando, nós não vemos, mas milhares de gotículas são espalhadas no ar, né? Quando nós respiramos, quando nós espirramos, então é terrível. E a gente vai falando, pega no nosso rosto. Então, com a máscara, pelo menos aqui, ó, boca e nariz, nós não vamos respirar. E se você estiver contaminado, você não vai passar para os outros, né? Se você fez sua compra, passa um álcool gel. Quando chegou no carro, coloca as tuas compras no carro e passe um álcool gel. Chegou em casa, lavem as mãos, tá? Façam esse cuidado, lave as mãos, tirem a máscara, nunca botem a mão suja na máscara aqui para tirar, não. Pega ela por aqui, tire, dobre ela assim, bote dentro de um saquinho. Eu já deixo a minha dentro do carro, né? E lavem as mãos e aí lava o seu rosto. Então, amados, nós temos que fazer a nossa parte natural, porque a parte espiritual o Senhor vai cumprir, tenha certeza disso. Então, amados, não se preocupe, a tua casa está com a cobertura do sangue de Jesus, você está ungindo a sua casa, declarando o Salmo 23 ou o Salmo 91, porque mal algum chegará à tua tenda, chegará à minha casa, chegará à minha saúde, à tua saúde. Porque o Senhor disse, amados, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em cima disso, amados, nós andamos todos os dias. Eu venci o mundo, diz o Senhor, e Ele nos fortalece, e nós nele, na obra da cruz, nós também vencemos. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus, e que Jesus ricamente te abençoe, que as tuas provisões de alimento se multipliquem, em nome de Jesus, que não acabe, assim como o azeite da viúva, assim como foi com Elias, quando Deus mandou uma viúva alimentar Elias, aquele pouquinho nunca mais acabou. À medida que eles iam usando, ela ia se multiplicando, até passar a fome, até o dia que o Senhor disse, deu.
Então, amados, que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, que o Senhor se multiplique as suas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e tudo que é teu. Em nome de Jesus, seja ricamente abençoado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Tenham todos um dia abençoados na graça do Senhor Jesus. Amém, queridos?